Boa tarde, TV Folha está começando mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo, no especial Eleições. A entrevistada de hoje é a candidata Luciana Genro, do PSOL, e eu estou aqui para conversar com ela, com Lígia Mesquita, repórter do Caderno Poder. Candidata, segundo a última pesquisa da Datafolha, a senhora tem 1% das intenções de voto. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: a senhora tem sido muito contundente e crítica com o sistema financeiro, os bancos que teriam capturado aí a economia, etc. A presidente Dilma lançou uma peça de campanha contra a candidata Marina Silva, onde ela vincula a independência do Banco Central ao fato de desaparecer a comida na mesa de uma família que está jantando. Quer dizer, uma coisa tem muito pouco a ver com a outra, mas há essa vinculação. A senhora concorda com essa propaganda? Faria uma propaganda desse tipo, não? Olha, Fernando, primeiro, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, Lígia, aos nossos espectadores. Eu acho que essa briga da Dilma com a Marina é que nem aquela brincadeira do sujo falando do mal lavado, tá? Porque a Dilma e a Marina estiveram juntas no governo Lula durante 7 anos, onde o Brasil praticou as taxas de juros mais altas do mundo e onde essa independência do Banco Central foi exercida na prática. Inclusive, ele foi presidido por um quadro oriundo do Bank Boston e do PSDB, né? E então, o que ocorre na diferença entre as duas é que a Marina, ela, no caso dos bancos, ela defende o casamento civil, né? Embora para os LGBTs ela não defenda, mas do casamento do Banco Central com o sistema financeiro, ela defende o casamento de papel passado. E a Dilma fica só na união estável, que é o que ocorre hoje. Porque o Banco Central tem tido toda a independência para praticar essas altas taxas de juros e subordinar a economia a uma lógica onde os bancos são os que mais lucram. De 2003 até 2010, os bancos aumentaram os seus lucros em mais de 200%, enquanto que a renda do trabalhador cresceu cerca de 20% nesse período. Então, há uma subordinação clara da economia aos interesses do grande capital financeiro. E qual medida a senhora tomaria pontualmente para que essa subordinação acabasse ou para que os bancos reduzissem as taxas de juros, por exemplo? Em primeiro lugar, eu faria uma auditoria na dívida pública, né? Porque esse processo de endividamento do Brasil, que foi da América Latina inteira, ele se deu de uma forma muito absurda, digamos assim, né? Com taxas de juros flutuantes, que é como se eu fosse comprar uma geladeira hoje, o vendedor me dissesse: a taxa de juro hoje é 5%, amanhã eu não sei, depende da economia. E foi o que aconteceu. O Brasil contraiu empréstimos a juros baixos que depois dispararam, e aí a dívida explodiu na década de 80. Então é preciso auditar esse processo. Depois também se passou a cobrar juro em cima de juro, que é o que se chama anatocismo, e o próprio Supremo já declarou isso como ilegal. Então, há um conjunto de irregularidades que a própria CPI da dívida pública, que o Ivan Valente coordenou e participou na Câmara Federal, já indicou várias irregularidades que teriam que ser aprofundadas. Agora, candidata, a presidente Dilma, no meio do mandato dela, deste mandato em vigor, ela tentou abaixar as taxas de juros. Até muita gente do mercado, do sistema financeiro, dos bancos, disseram: olha, isso não vai dar certo, a inflação vai voltar, etc. Mas ela insistiu e abaixou as taxas de juros. A inflação subiu. A Dilma voltou a subir a inflação, subiu 9 vezes desde o começo do ano passado até agora e voltou para um patamar anterior até o que ela pegou. Quer dizer, ela não gosta de juro alto também, mas ela teve que manter o juro alto para controlar a inflação. Como é que a senhora faria essa equação fechar? Quer dizer, inflação baixa, juro baixo, controle dos bancos. O problema é que esse modelo de controle da inflação via taxa de juros não é um modelo natural da economia. Foi um modelo implementado a partir de 99 pelo Fernando Henrique, por exigência do FMI, essas metas de inflação que são atingidas a partir da movimentação da taxa de juros. Existem outras formas de controlar qual modelo a inflação. A senhora teria para controlar? Por exemplo, se a gente analisar a inflação dos últimos 20 anos, nós vamos ver que 39% dela foi resultado dos preços administrados pelo governo. Luz,
telefone, plano de saúde, escolas privadas. Né? O próprio governo permite reajustes acima da inflação, como é o caso da energia elétrica, e isso contribui para a inflação. Mas a senhora seguraria os preços, esses preços? Por exemplo, o sistema elétrico tem uma dívida imensa, que está tendo que ser renegociada, inclusive com aportes do Tesouro, etc. E muitas empresas dizem porque não tem um reajuste de tarifa. O valor da Petrobras, que muitos brasileiros têm ações da Petrobras, que valiam 100, estão valendo 50 hoje, também porque a Petrobras perdeu o valor de mercado porque não reajustou preços. Quer dizer, não vai causar uma distorção enorme também na economia? Veja o caso da energia elétrica, por exemplo. É o típico caso de capitalismo sem risco, né? Porque quando as empresas estavam lucrando, elas embolsavam o lucro. Quando começaram a ter prejuízo, pediram socorro do governo. É por isso que nós entendemos que esses setores estratégicos, eles não podem estar em mãos privadas, porque o país não pode deixar uma distribuidora de energia quebrar, porque isso vai prejudicar a população. Não é como uma loja que pode quebrar, né? A energia não pode faltar para a população. Então se transforma num capitalismo sem risco, esses contratos onde o equilíbrio econômico-financeiro significa justamente quando está tudo bem, o capitalista embolsa o lucro. Quando dá prejuízo, o Estado socorre com esses empréstimos, inclusive com dinheiro do Tesouro. E a tarifa de energia elétrica subiu acima da inflação. Então tem alguma coisa errada aí, né? Os capitalistas lucraram muito e aí quando começaram a ter prejuízo, o governo socorre. Então eu acredito que nós temos que mudar, inverter toda essa lógica da economia. E esses setores estratégicos teriam que estar em mãos do Estado brasileiro. A Petrobras é outro exemplo. A alta da gasolina que vem sendo clamada pelos mercados atende os interesses dos acionistas, mas se nós compararmos o número de pessoas que têm ações na Petrobras e o número de pessoas que têm carros e se utilizam da gasolina, ou o impacto que a gasolina tem na inflação e no preço das tarifas de transporte, nós vamos ver que é muito mais proveitoso para o país manter a gasolina baixa. E mesmo assim a nossa gasolina não é barata. Então há uma sobreposição do interesse privado sobre o interesse público. Agora, da onde é que viria o dinheiro num governo do PSOL para fazer com que a gasolina, subsidiar o preço da gasolina, subsidiar o preço da energia? A senhora também é a favor, por exemplo, do fim do fator previdenciário. Alguns cálculos mostram que o rombo da Previdência, que vai ser de 50 bilhões de reais esse ano, teria um rombo de mais 50 bilhões com o fim do fator previdenciário. De onde é que a senhora vai tirar o dinheiro para fazer o seu programa de governo? Bom, primeiro a Previdência, preciso dizer que ela não pode ser vista como algo isolado, ela faz parte de um sistema que se chama Seguridade, e a Seguridade é superavitária, né? Ela não é composta só pelo que o trabalhador contribui e pelo que o aposentado recebe, mas ela recebe um conjunto de outros recursos, inclusive a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Então, inclusive a Seguridade, ela sofre um desfalque de 30% através da DRU, né, que é a desvinculação de receitas da União, que pega 30% da receita que deveria ir para a Seguridade e destina para o superávit primário. Então, esse isolamento da Previdência, desse conjunto que é a Seguridade, só favorece essa ideia de que os aposentados têm que pagar a conta e não podem ter o reajuste das suas aposentadorias de acordo com a inflação, de acordo com o salário mínimo, que foi a desvinculação que o Fernando Henrique fez, e é obrigado a manter o fator previdenciário. Nós não entendemos assim a coisa e queremos ver a Seguridade como um todo. E também nós temos apresentado um conjunto de propostas que passa por esse problema da dívida pública, porque o superávit primário que o Brasil faz de 90 bilhões de reais é exclusivamente dinheiro dos impostos do país para pagar os juros da dívida, né? Além do mais, nós nos endividamos cada vez mais para ir rolando essa dívida, então são 700 bilhões de reais, né, no total que vai para pagamento de juros. Além disso, nós teríamos que fazer uma mudança na estrutura tributária do país, que hoje é muito injusta, então o assalariado paga muito imposto, o pobre paga a maior parte da arrecadação dos impostos, vem de quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, né?
Então, e o capital paga pouco, né? Um conjunto de isenções que foram instituídas pelo Fernando Henrique em 96, que isentam de imposto de renda a distribuição de lucros, remessa de lucros para o exterior, juros sobre capital próprio, operações na Bolsa de Valores de estrangeiros. Então, todas essas medidas, se nós conseguirmos aprovar essas modificações, nós aumentamos muito a arrecadação. Só com uma delas, que é o imposto sobre as grandes fortunas, que a nossa proposta, inclusive, é bastante democrática, digamos assim, porque ela pega só os ricaços, né? Fortunas acima de 50 milhões de reais, pagando uma alíquota de 5% ao ano, a gente calcula que poderia arrecadar 90 bi ao ano. Só com essa medida, nós poderíamos dobrar os investimentos em educação, né, que é uma área fundamental para receber maiores investimentos, valorizar os professores, oferecer mais vagas nas universidades públicas, creches, educação infantil para as crianças e tantas outras necessidades. A senhora fala muito desse controle maior do Estado sobre iniciativa privada, uma supervisão maior, e o seu programa fala em regulação da mídia. De que maneira isso será feito num governo da senhora? De que maneira o Estado controlará a mídia? Será em cima das concessões de TV? Não, eu acho que o Estado não tem que controlar a mídia, né? O problema é que hoje a liberdade de imprensa se resume à liberdade dos donos de veículos publicarem ou veicularem o que eles consideram que deve ser publicado ou veiculado, né? Prova disso é a cobertura absolutamente desigual que a mídia tem dado na campanha eleitoral, né? Inclusive a própria Folha, que cobre fundamentalmente os 3 candidatos e praticamente ignora os demais. Então isso é democrático? Eu não considero que isso seja democracia e liberdade nos meios de comunicação. Então garantir essa pluralidade é muito importante. Mas, candidata, no caso do PSOL, por exemplo, o partido não tem nenhum governador no Brasil. Tem 2 prefeitos em 5.570 municípios, um senador em 81, 13 deputados federais e 513. Não tem que ser proporcional também essa cobertura? Eu acho que proporcional é uma coisa. Sim, porque aqui é residual se a senhora comparar o todo. Não, não é Quer dizer, a senhora tem o mesmo tempo, por exemplo, no debate que a senhora compareceu na Bandeirantes e no SBT. Nem nos debates tem o mesmo tempo. A senhora tem o mesmo tempo, tem os mesmos direitos que os outros. Inclusive, a sua assessoria assina um papel. Não tem o mesmo tempo. A permissão para perguntar 2 vezes para o mesmo candidato faz com que não se tenha o mesmo tempo. Mas a senhora concordou com as regras, estava lá. Não, a gente foi contra, mas é por 2/3 o estabelecimento das regras do debate. Não, mas a senhora tinha a opção de não ir. Não, se eu não fosse, daí eu não tenho tempo nenhum. É a mesma coisa que eu venho aqui, mas isso não me impede de achar que a cobertura da Folha não é justa, porque o PSOL é um partido que tem representação real na sociedade, né? Além disso, nós conseguimos crescer tudo isso que tu falou, mesmo com todo esse bloqueio que existe da grande mídia, né? Então, se a mídia nos permitisse chegar em mais pessoas, e aí eu me refiro especialmente à televisão, porque as redes sociais ainda conseguem furar um bloqueio em relação aos jornais, substituir essa cobertura da mídia impressa, mas a televisão, ninguém consegue chegar onde a televisão chega, né? Então, quando a televisão só mostra 3 candidatos, ela induz a ideia de que só existem 3 viáveis, ou que só existem 3 mesmo, né, em alguns casos. Então isso faz com que as pessoas achem que esses outros candidatos nem merecem o voto, porque é jogar o voto fora, votar em alguém que não tem chance de ganhar. Mas a senhora está falando da regulação da mídia de um ponto de vista principalmente político-partidário. Como isso seria feito para toda a população? Eu estou falando em democratização da mídia, né, e não em, quais seriam os não pontos? Em regulação. Por exemplo, impedindo que uma única família controle vários veículos, por exemplo, impedindo que laranjas assumam veículos de comunicação em nome de políticos, como nós temos no caso das concessões de televisão, né? Então eu faria uma revisão nesse processo. E tem várias propostas dos movimentos que trabalham nesse tema da democratização da mídia que estão no Congresso Nacional e que poderiam ser debatidos. Então o fundamental que eu vejo é que o conjunto das diferentes pluralidades políticas e ideológicas pudessem ter espaço na mídia, o que hoje não acontece. Senhora, o seu programa é contra privatizações. As privatizações já realizadas seriam revertidas em que áreas?
Eu acho que os setores estratégicos da economia não poderiam estar em mãos privadas. Então, estrategicamente, eu entendo necessário rever. Mas, obviamente, que isso não dá para fazer da noite para o dia. Nós temos um conjunto de arcabouços legais que são necessários. Então, o que eu faria? Nos casos necessários, eu faria auditorias no processo de privatização para identificar irregularidades, brechas legais que me permitissem. E também eu não faria esse tipo de socorro que o governo está fazendo para distribuidoras. Então, se a distribuidora está dando prejuízo e não tem mais condições de cumprir com o seu serviço, que ela entregue a concessão. Então, eu buscaria brechas legais, onde possível, onde necessário, à medida que esses setores estratégicos, eles têm muito poder. Então, eles poderiam também exercer esse poder para tentar desestabilizar o governo, boicotar o governo, e à medida que eles fizerem isso, eles vão me dar também condições jurídicas e legais de retomar essas concessões. A senhora não acha que houve avanços, principalmente, por exemplo, sistema de telefonia? A senhora de um tempo e eu também, que a gente comprava uma linha telefônica. Custava $1.000 uma linha telefônica no Brasil, demorava meses para você conseguir uma linha telefônica. Hoje, uma pessoa entra numa loja, um celular pré-pago, sai falando com R$10 mais o aparelho, põe o crédito no telefone. A senhora não vê avanços? Não seria um retrocesso? O mundo inteiro está privatizado esse sistema. Onde as coisas funcionam. Por que o Brasil seria diferente? Eu não vejo que as coisas funcionem tão bem. É evidente que em relação ao passado, nós tivemos avanços e a tecnologia tem avançado também, né? O capitalismo é um avanço em relação ao feudalismo, né? E o capitalismo propiciou esse desenvolvimento, né, da tecnologia, dos meios de produção, só que ao mesmo tempo ele produz uma desigualdade muito grande, um abismo entre os que têm acesso a essa tecnologia e os que não têm. Então, o serviço que o cidadão que paga R$10 no pré-pago recebe é de uma qualidade muito inferior do que aquele que paga um plano realmente caro, né? Então, eu entendo que nós precisamos nos apoiar nesses avanços que o capitalismo propiciou para avançar além dele, né? E é por isso que eu vejo que nós precisamos democratizar o acesso a esses bens de consumo que hoje são altamente propagandeados pela publicidade capitalista, mas que a grande maioria da população não tem acesso. Mas, candidato, desculpe, a grande evolução que houve nos últimos anos no Brasil, todas as pesquisas mostram isso, que quase 100% da população brasileira hoje tem um telefone celular. A chamada classe C, que é uma classificação mais de consumo do que de renda e de educação, etc., massificou bens de consumo como televisão, geladeira. Eu não entendo assim muito onde é que a senhora quer chegar. Me parece um pouco populista o seu discurso nesse sentido. Bom, eu não tenho nenhum problema em ser chamada de populista se tu entender que ser populista é defender os interesses do povo, tá? Eu vejo que nós temos uma situação em que há avanços, tá? No sentido de que a tecnologia se desenvolveu, mas a maioria da população hoje, por exemplo, 60% do povo está endividado. 58 milhões de pessoas não conseguem pagar suas dívidas em dia. O preço do telefone no Brasil é um dos mais caros do mundo. Tá? E as pessoas têm um serviço ruim. Aliás, as telefônicas são as campeãs de reclamação, né, em termos de serviço prestado. Então, eu acredito que nós precisamos avançar no sentido de ter serviços de melhor qualidade e mais baratos. Não significa que nós vamos estatizar tudo da noite para o dia, mas à medida em que for necessário e que for mais vantajoso para a maioria da população, isso deve ser feito. A senhora no meio político é tida como radical. A senhora se acha radical? A senhora é radical? Sou radical no sentido de que defendo mudanças nos problemas pela raiz, transformações pela raiz, ir à raiz dos problemas, isso é ser radical. Radical no sentido de ser intransigente, de não saber dialogar, não me considero radical nesse sentido. Inclusive na Europa, a esquerda radical, ela se apresenta como radical justamente porque a palavra radical tem essa conotação de querer ir à raiz e não se contentar com paliativos. Porque o que o governo do PT fez foram paliativos. No momento em que havia um crescimento da economia, eles distribuíram a borda do bolo, né? Então, programas sociais como Bolsa Família, como ProUni,
paliativos, mas o recheio do bolo continuou concentrado. Nós temos números absurdos de concentração de renda. 15 famílias concentram uma riqueza equivalente a 10 vezes o que o Brasil gasta com o Bolsa Família em um ano. Tá? 5 mil famílias têm um patrimônio médio de 400 milhões de reais. Então, essa desigualdade pornográfica que existe no Brasil e que não é uma característica só do Brasil, uma característica de boa parte do mundo capitalista, ela não serve para que nós possamos ter uma justiça social e uma verdadeira democracia. E é nesse sentido que eu sou radical, eu quero mudar o modelo econômico estruturalmente e não apenas distribuir essas bordas com paliativos que mantêm essa desigualdade brutal. Voltando à questão do Estado, a senhora defende um Estado um pouco maior, ou talvez bem maior do que existe hoje, em função de ou voltar a privatizações ou não privatizar o que existe aí. Os dois grandes escândalos do governo do PT, do governo Lula e agora do governo Dilma, envolvem duas estatais. No caso do Mensalão, havia um esquema de publicidade dos Correios, que é uma empresa estatal, que repassava dinheiro para um agente de publicidade e distribuía esse dinheiro por meio de corrupção. No caso da Petrobras agora, uma outra estatal, contratos teriam sido usados com essa empresa estatal para fornecer dinheiro para partidos políticos. Quer dizer, o Estado é um bom administrador? Como evitar esse tipo de corrupção, tendo várias empresas com dinheiro público sendo movimentado? Mas, Fernando, pelo teu raciocínio, eu teria que extinguir também as empreiteiras, né? Porque as empreiteiras foram parte fundamental desse processo de corrupção na Petrobras. Mas as empreiteiras são empresas privadas. Por isso mesmo. Elas não têm um ente público dentro delas que corrompe uma empresa privada. Mas se tu acha que o problema do Estado se resolve extinguindo as estatais, então eu te digo que o problema da corrupção se resolve extinguindo as empreiteiras, e não é nenhuma coisa nem outra, né? Na verdade, o que acontece? É uma relação promíscua entre as empreiteiras e os partidos políticos. Essa relação promíscua começa na campanha eleitoral. É só olhar as empreiteiras que financiam os partidos, a Marina, a Dilma e o Aécio, são as mesmas e outras mais que estão no escândalo de corrupção da Petrobras, que estão nas obras superfaturadas da Copa, que começaram em 4 bilhões e terminaram em mais de 8, no caso dos estádios de futebol. Então, essa relação promíscua de troca de favores, né? E a falta de transparência e a partidarização da máquina pública. Então, aí também entra um fato de que não basta só ser estatal, é preciso ser público no sentido de haver transparência, de não haver loteamento da máquina pública, né? E os governos têm construído as suas maiorias a partir desses loteamentos. A Marina Silva, que diz que é nova política, mas ela está caminhando exatamente no mesmo sentido, porque ela cede ao agronegócio dizendo que nunca foi contra os transgênicos, ela cede aos usineiros dizendo que vai aumentar a gasolina para privilegiar os produtores de cana, que aliás é o setor mais escravocrata do capitalismo brasileiro. Ela cede aos bancos, dando autonomia ao Banco Central, e ela cede aos setores mais reacionários, jogando na lata do lixo o seu programa de combate à homofobia em menos de 24 horas e 4 tweets do Malafaia. Mas levando em conta que o seu partido tem 3 deputados federais e 1 senador, o governo Luciana Genro governaria com quem? Governaria... A Marina está dizendo, olha, eu vou governar com os bons. A senhora está dizendo que não é por aí. Não se trata de bons e maus. Não. Até porque quem vai dizer quem são os bons, com né? quem a senhora vai governar? Tendo 1 senador e 3 deputados. Eu vou governar com a sociedade civil organizada. Mas aí o Congresso serve para quê nesse caso? O Congresso vai ser eleito, né? É evidente que meu partido não vai ter maioria. Nenhum partido teve, né? Até hoje nenhum presidente teve seu partido maioria. Então eu vou governar apoiada na mobilização popular. Né? Eu vou apoiar, eu vou buscar respaldo nessa pressão popular e ela funciona. Mas a pressão popular não se dá nas urnas também? Por exemplo, o Renan Calheiros está até hoje no Congresso porque a população vota nele. Eu não posso evitar que alguém seja eleito. Exato, mas como é que a senhora vai... Mas eu posso pressionar através da pressão popular legítima
que esses deputados, sejam quem forem, votem a favor das mudanças que eu quero fazer. E Fernando, é incrível, mas funciona. Tanto é, em junho a gente viu, né, como as elites políticas tremeram com o povo nas ruas. Claro que a gente não consegue governar com junhos o tempo inteiro, mas olha, basta lotar as galerias do Congresso Nacional, da Câmara, que muda a correlação interna lá dentro. Eu tive 8 anos lá dentro e vi. Às vezes não precisa nem lotar a galeria, basta uma pressão nos deputados via redes sociais, via e-mails, via a própria imprensa, que muda a correlação de forças. Então eu acredito muito na possibilidade do povo me ajudar nessa pressão, porque se eu for eleita, é porque o povo vai estar disposto a fazer esses enfrentamentos. É claro que o meu governo não vai ser um governo de tranquilidade, de estabilidade total, porque como eu vou enfrentar interesses, e eu tenho dito, eu não vou governar para todos, eu vou contrariar interesses desses setores do agronegócio, do setor financeiro, dos bancos, eles não vão gostar. Então eu vou precisar dessa pressão organizada do povo para poder ter força de fazer essas mudanças. Mas não é ingenuidade, candidata, pensar um pouco assim? Que só a força da pressão popular vai servir para a senhora? Ingenuidade é achar que o melhor modelo de governo é o balcão de negócios. Ingenuidade ou má fé, né? Porque é o que os governos têm feito. Eles têm feito verdadeiros balcões de negócio, seja com negócios ilícitos, como foi o mensalão, para aprovar a reforma da Previdência, que era contra a vontade do povo, tinha até uma greve dos servidores na época. O Fernando Henrique, que também fez a sua reforma da Previdência contra os aposentados, comprou o voto da reeleição, a própria Folha denunciou esse escândalo, então eles, ou com as formas lícitas de balcão de negócio, que é as emendas parlamentares, que é a promessa de cargos, de ministérios. Então é má fé achar que essa é a única forma de governar. Eu acredito que nós podemos governar de forma inovadora a partir desse processo de pressão, onde o povo seja um agente constante da política e não só nas eleições. O problema é que se valoriza muito a democracia, mas se quer que o povo participe só na hora da eleição. Eu não quero só na hora da eleição, eu quero o tempo inteiro o povo participando e incidindo sobre a política nacional. Eu vou só queria que a senhora esclarecesse um ponto, depois eu vou para as perguntas de alguns internautas aqui. Essa participação do povo seria como? Uma coisa semanal? A senhora incitaria as pessoas a irem para a rua, deixarem o trabalho, irem para a rua para pressionar sobre, sei lá, o imposto sobre as grandes fortunas? Marcaria manifestações? Como é que seria o modus operandi disso? Eu não tenho uma receita pronta para isso. Eu acho que depende de cada momento, de cada projeto, de cada dificuldade que a gente tenha. Nós podemos ter momentos em que sejam necessários grandes mobilizações nacionais, como nós tivemos em junho. Quem poderia imaginar há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, que poderia haver mobilizações do tamanho que aconteceram no Brasil? E elas aconteceram. Nós podemos ter outros momentos em que não seja necessário tanta movimentação, que seja possível um projeto ser aprovado com uma mobilização mais pontual, com um grupo de pressão mais direcionado, ou com mobilizações via redes sociais, ou com a própria mídia, se ela nos apoiasse em algum momento, fazendo também essa pressão. Então há várias formas do povo interferir na política, e também é a fórmula de ir para a rua. Eu acho que o que aconteceu em junho foi maravilhoso e deu um passo à frente no sentido de se construir uma política mais participativa. Só que faltou um pouco mais de organização, de uma pauta mais clara, de interlocutores mais claros, para que se pudesse avançar mais. E eu acho que essa é a próxima etapa. Por isso eu vejo que o meu papel na eleição é também ajudar a construir esse processo, né? Porque essas demandas que estão sendo discutidas na eleição, elas não vão se resolver no dia 5 de outubro. Então as lutas e as exigências do povo vão ter que continuar independente de quem seja o governo. Candidata, tem uma pergunta aqui do internauta Luca Coimbra. O que a diferencia dos demais candidatos de esquerda, por exemplo, do Eduardo Jorge, do PV? Bom, o Eduardo Jorge tem uma vice que é aliada do ACM na Bahia, né? É a candidata vice dele. Ele próprio foi secretário do Kassab e do Serra. Então, eu não tenho nenhuma identidade com o Eduardo Jorge.
Eu tenho alguma identidade com o PSTU e com o PCB, que tem propostas do ponto de vista estratégica bastante parecidas com as nossas, mas nós temos diferenças em como construir o caminho para se chegar nas condições de conquistar essas posições estratégicas que nós defendemos. Uma outra pergunta, Matheus Trevisan, como garantir a laicidade do Estado e enfrentar interesses de uma bancada fundamentalista no Congresso? Esse é um tema fundamental, porque o Estado é laico, entretanto a gente entra num fórum de justiça e se depara com um crucifixo. Tá? E isso não é propriamente um Estado laico. Além do mais, nós temos bancadas que se organizam no Congresso, que eu não chamo de evangélicas, porque eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos evangélicos não compartilha com as ideias reacionárias de Malafaias ou do Everaldo ou desses que se colocam como representantes dos evangélicos. Né? Então, nós precisamos garantir o caráter laico do Estado, fazendo com que as políticas públicas não tenham interferência religiosa, como aconteceu no caso do programa Escola Sem Homofobia, que a Dilma recuou justamente por pressão dessas bancadas reacionárias fundamentalistas. Eu entendo que a liberdade religiosa é uma segurança para todas as religiões e para quem também não tem religião. Então, não podemos permitir que nenhuma religião interfira nas políticas públicas e garantindo que as políticas públicas sejam executadas de acordo com o interesse nacional, com o interesse do povo e não com as concepções religiosas de A, B ou C. Falando em casamento civil igualitário, direitos LGBT, ontem a candidata Marina Silva disse que o programa do PSOL era genérico nesse ponto. O que a senhora achou dessa declaração? Ela não leu, ela só leu as diretrizes do nosso programa, né? E as diretrizes colocam de forma genérica vários pontos programáticos, muito embora nas nossas diretrizes já esteja a defesa do casamento civil igualitário, que ela não defende. Mas depois das diretrizes, nós temos programas para cada segmento e temos um programa específico dos direitos LGBTs, onde está claramente colocada a defesa do casamento civil igualitário, da lei João Neri, que é a lei de identidade de gênero, da criminalização da homofobia e da necessidade de se levar educação contra a homofobia nas escolas. Esse crime que nós vimos agora, com o rapaz que foi assassinado, encontrado com um bilhete na boca, dizendo que nós temos que acabar com essa praga, né, porque o rapaz era homossexual, é um retrato dessa falta de campanhas, né, educativas e também de uma punição mais rigorosa para crimes que tenham como origem o ódio a homossexuais, transexuais, travestis, enfim, lésbicas, todo tipo de membros da comunidade LGBT. A senhora citou o pastor Malafaia e ele tuitou que enviaria flores para a senhora e para o deputado Jean Willis. A senhora recebeu essas flores? Não recebi. E ele agradece e disse que a senhora e o deputado Jean Willis ajudam a promovê-lo. O que a senhora pensa disso? Eu penso que ele é um bom marqueteiro. Eu acho que ele não representa o pensamento da maioria dos evangélicos. E nós temos muitos evangélicos que apoiam o PSOL, muitos evangélicos que entendem que o combate à homofobia é uma política necessária e outros que não conhecem essa realidade do Brasil ser o campeão em mortes de LGBTs. Todos os dias, um membro da população LGBT é morto, ou é assassinado, ou se suicida porque não tem aceitação da família ou da sociedade. Isso é um dado científico de pesquisas sérias que foram realizadas pelo Grupo Gay da Bahia, que trabalha muito nesse tema. Então, para dialogar com essa população evangélica e de todas as outras religiões que teme, né, esses assuntos, mostrar essa violência que existe na sociedade é muito importante para que elas tenham consciência de que quem é cristão e defende o amor, e defende a solidariedade, e defende a igualdade, tem que se solidarizar com esse segmento da população que vem sendo violentamente discriminado e perseguido. Em relação à descriminalização das drogas, qual é a sua posição? Na verdade é algo que já está comprovado, né? A London School of Economics divulgou um estudo, vários pesquisadores, prêmios Nobel da Paz, o próprio presidente Fernando Henrique, que a guerra às drogas fracassou.
né, no sentido de buscar um combate ao narcotráfico e de diminuir o consumo de drogas, que só tem aumentado. O que a guerra às drogas traz? Ela traz, na verdade, uma guerra aos pobres, legitimando uma ação violenta da polícia nas periferias, que resulta em Amarildos, Cláudias, DGs e tantos outros anônimos então, que são a senhora é a favor assassinados. da descriminalização? Eu sou a favor de que a política de segurança do Brasil não seja uma política baseada na guerra às drogas. E sou a favor da descriminalização da maconha, que é uma droga de menor potencial lesivo. O potencial lesivo dela é semelhante ao de outras drogas legais, como o álcool e o cigarro. Eu acho que ela deveria ser tratada nesses patamares. O Jean Willis tem um projeto nesse sentido que eu acho que é muito bom e foi muito bem construído, que não se trata de fazer apologia ao uso da maconha. Se trata de descriminalizar até para tirar esse jovem usuário da maconha das mãos do traficante. Porque quando a maconha se torna uma porta para outras drogas, não é porque ela leve, induza ao uso de outras drogas, é porque o traficante oferece outras drogas que são mais lucrativas, como o crack, por exemplo, que é muito mais danoso. Então eu acho que descriminalizar é a melhor alternativa para que se possa debater de forma mais democrática e livre os efeitos nocivos, a possibilidade sim de se fazer um uso recreativo da maconha, como se faz do álcool, mas com consciência das consequências que isso pode trazer no caso de criar uma dependência. O internauta Euclides Fórmica pergunta qual é o seu posicionamento a respeito da obrigatoriedade do voto e da reeleição. Eu acho que a obrigatoriedade do voto, em certo aspecto, ela ainda é necessária no Brasil, né? Eu acho que exercer esse direito, ele tem que ser uma obrigação de cada um, né? Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, isso não melhorou a qualidade da democracia americana, né? Eu acho que se nós não tivéssemos o voto obrigatório, nós iríamos ter ainda mais uma fonte de corrupção, né, de levar eleitores, de convencer eleitores. No atual modelo político, eu acho que o fim do voto obrigatório não seria uma solução para os problemas da nossa democracia. E reeleição. A reeleição, eu se fosse presidente, eu colocaria esse tema a plebiscito. Por quê? Porque eu acho que a forma como foi instituída a reeleição no Brasil está sob suspeita, né, a compra de votos naquele momento, então ela não tem legitimidade. E, ao mesmo tempo, acho que a reeleição acaba dando sempre uma possibilidade de utilização da máquina pública para garantir os interesses de quem está no governo. Então, eu submeteria a um plebiscito esse tema. Aqui em São Paulo, especialmente, o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, tem sido muito ativo nos últimos meses, promovendo várias invasões de terrenos, etc. Como é que a senhora se posiciona em relação a invasões de terrenos privados para fins de moradias sociais? Bom, primeiro eu tenho muito orgulho de ter sido a única candidata mencionada pelo MTST no seu documento político eleitoral como alguém que defende o seu programa, né? O movimento não me apoia, mas reconhece em mim uma aliada que eu sou de fato. Eu não chamo de invasões, Fernando, porque na semântica a invasão é quando se invade algo que está ocupado já. E o que o movimento faz é ocupar terrenos que estão vazios, tá? E eu defendo esse método, acho que ele é necessário e que o MTST tem cumprido um papel fundamental para trazer à tona o problema da moradia. O Brasil não tem, desde a época da ditadura, uma lei do inquilinato que coíba os reajustes abusivos do aluguel. Então, por exemplo, na Copa do Mundo isso ficou mais evidente, mas é um problema constante. Quando uma região se valoriza a partir de infraestrutura, de obras ou de serviços públicos, os aluguéis disparam. E aí as populações mais pobres são constantemente expulsas para as áreas cada vez mais distantes, onde elas vão ter uma qualidade de vida ainda pior, porque não tem transporte, não tem posto de saúde, não tem escola, né? Tá. Então a ocupação é um método muito necessário para trazer à tona esse tema e também para fazer cumprir o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade tem uma determinação que diz que terrenos que não cumpram a sua função social há mais de 5 anos podem e devem ser expropriados para fim de moradia popular. E isso não é cumprido, justamente porque não interessa, né, aos grandes grupos econômicos, às grandes empreiteiras que
compraram, inclusive, terras no último período, né? Acumularam um grande banco de terras e tomaram conta do Minha Casa Minha Vida. Hoje, quem determina a política habitacional no Brasil são as empreiteiras, através do programa Minha Casa Minha Vida. A senhora destacou a questão semântica entre invasão e ocupação. Que não é uma invasão porque o terreno não está ocupado. No caso de um imóvel, um apartamento, uma família que tenha 8 apartamentos, ela tem 3 apartamentos vazios, não quer alugar, etc., o apartamento não está ocupado. A senhora defende a ocupação desses imóveis também, não? Esse não é o método do MTST, não, eu estou perguntando se a senhora defenderia, porque se a semântica vale para terreno, poderia valer para isso também ou não? Se eventualmente acontecesse uma ocupação dessas, eu acho que seria um movimento justo, né? Eu acho que nós temos que buscar evitar que esse tipo de coisa aconteça. De que maneira? Acabando com a especulação imobiliária. Porque o que acontece? Algumas famílias, não possuem 20, 30, 40 imóveis simplesmente para especulação. Então eu acredito que os imóveis vazios têm que cumprir uma função social. Então tem que ou ser alugados, tem que servir para alguma coisa, e não apenas para acumulação de riqueza e patrimônio. E é por isso que eu defendo uma reforma tributária que taxe fortemente a riqueza e o patrimônio, porque se tiver um imposto maior sobre o imóvel vazio, o dono vai alugar, e se ele não conseguir alugar pelo preço que ele quer, ele vai baixar o preço do aluguel, e isso vai ajudar a baixar os aluguéis e, portanto, democratizar o acesso à moradia. Queria falar um pouco da relação da senhora com o seu pai, governador Tarso Genro, saber qual a influência que ele exerce hoje na sua vida política e se é um problema familiar a disputa eleitoral no Rio Grande do Sul, onde ele concorre à reeleição pelo PT e disputa, enfim, com seu ex-marido, Roberto Robaina, do PSOL. A senhora declarou voto no seu ex-marido e não no seu pai, e seu pai também declarou que vai votar na presidente Dilma e não em você, né, sua filha. Não, isso é bem tranquilo na família. Essas diferenças partidárias e políticas são normais na nossa família. O meu avô, por exemplo, quando faleceu, ele era presidente de honra do PSB no Rio Grande do Sul, em 2003. Né? Ele nunca foi do PT. Então, ele era trabalhista. Depois o Tarso era comunista. Ele, inclusive, fundou uma organização chamada Partido Revolucionário Comunista, da qual eu, inclusive, participei no início da minha militância. E depois ele foi mudando, né? E eu diria que ele mudou, e eu não. Eu permaneci mais fiel às origens dele próprio, né? E ele me influencia no sentido de que ele é um exemplo de alguém que luta pelo que acredita, que não encara a política como uma carreira, mas sim como uma tarefa, como uma luta, né? E ele sempre me deu esse exemplo de ser independente, de pensar com a minha própria cabeça, e as nossas diferenças nunca influenciaram no nosso amor um pelo outro. E por que não votar nele? Porque eu sou fiel ao PSOL e eu tenho uma obrigação de defender o projeto político que eu acredito, que não é o projeto do PT. Né? Então o meu coração tem grande amor pelo meu pai, mas o meu cérebro sabe que o melhor projeto para o Rio Grande do Sul e para o Brasil é o projeto do PSOL. Candidata Amanda Coelho pergunta qual a sua opinião sobre cotas raciais, a favor ou contra? Sou a favor, acho necessária ainda num país extremamente racista, e a gente tem visto esse racismo aflorando, né? E, na verdade, o racismo ele estava sempre ali, mas agora há uma reação a ele, né? E eu acho que as cotas ajudaram a potencializar esse debate e a combater esse racismo velado que sempre existiu no Brasil. Lelo Silveira, de Itu, pretende se a senhora unificaria o ensino médio ou se teria algum plano de levar responsabilidades para o ensino médio, que hoje também é dividido pelo setor privado, só para a União? Eu já recebi várias propostas no sentido de que seria necessária a federalização do ensino médio. Eu acho que eu tenho simpatia pela ideia, né? Mas eu gostaria de debater isso com o conjunto dos educadores, dos trabalhadores em educação. De qualquer forma, eu acho que a União precisa ajudar os estados e municípios a qualificar mais a educação. Não significa proibir escolas particulares, mas qualificar a educação pública. Talvez isso torne as escolas particulares desnecessárias, mas eu não faria uma proibição da existência delas, mas
faria um grande investimento na escola pública, fazendo com que os alunos da escola pública tenham as mesmas condições de estudo que hoje têm os alunos da escola privada. Uma última pergunta. Só para esclarecer a questão do imposto sobre grandes fortunas, a senhora tem falado muito sobre ele e até deu essa declaração que a senhora repetiu aqui de uma outra forma, que não tributaria os riquinhos, mas os ricaços. As pessoas que ganham a partir de 50 milhões, tem patrimônio, acumulada. desculpe, Isso. de 50 milhões, pagariam 5% ao ano. Existe um imposto sobre grandes fortunas nos Estados Unidos, por exemplo. A sua proposta, porque lá como é que funciona? O imposto vale para a pessoa, tributa-se o patrimônio de uma pessoa a partir do momento em que se faz o levantamento daquele patrimônio. Quer dizer, aí coloca-se o imposto. Aliás, desculpe, a pessoa tem aquele patrimônio, a partir do ganho sobre o patrimônio ela começa a ser tributada. Aqui no Brasil a senhora tributaria já de cara o patrimônio que a pessoa tem, faria o inventário e tributaria. A partir dos 50 milhões. Mesmo a pessoa já tendo constituído esse patrimônio todo, pagando imposto a vida inteira. Sim, seria um imposto a mais que teria como objetivo desconcentrar riqueza. Como eu te disse, nós temos 5 mil famílias no Brasil que têm acumulado uma riqueza média, né, de cada uma com 400 milhões de reais. Né? Então isso é muita riqueza nas mãos de muito pouca gente. E é por isso que eu entendo que o imposto sobre as grandes fortunas é um instrumento de desconcentração. Então eu tributaria a partir dos 50 milhões com uma alíquota de 5%, independente dos impostos que já foram pagos, levando em conta que eu quero diminuir a tributação sobre o salário e sobre o consumo, que são tributos que são injustos, né? Principalmente sobre o consumo, que faz com que o cidadão que tem o patrimônio de 50 milhões e o que ganha salário mínimo paguem o mesmo imposto sobre o leite, por exemplo, sobre a carne, sobre o remédio. Então esse imposto sobre consumo, ele é muito injusto porque ele não faz essa diferenciação de renda. E eu quero justamente diferenciar para aliviar a classe média, o assalariado e tributar mais os milionários. Candidata, quero agradecer a sua presença, agradecer a presença da Lígia aqui e até uma próxima. Muito obrigado. Até a próxima.